Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do RT Ceará e amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 13ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de março de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara: Dr. José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre, presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e presente também esta sessão, para sustentação oral dos processos relacionados à empresa Coelce, doutor Anchieta Guerreiro. Presente secretaria nos trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago a secretária, né, se alguma sugestão de alteração com relação à ata que foi enviada aos senhores, da 12ª sessão ordinária, para os ajustes necessários. E passo a palavra a Evaneide para a leitura. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores membros, senhor advogado. Senhor presidente, foi enviada uma sugestão pelo Dr. William, já foi adotada, mas ela não altera o teor. Vou ler para os senhores. A ata da 12ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 11 dias do mês de março do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela portaria 384 de 2020, que regulamentam a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 12ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Saulo Gonçalves Santos e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 11ª sessão. As sugestões de alteração foram adotadas e a ata da 11ª sessão foi lida e aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 6229/2017, auto de infração 2017-18039, recorrente célula de julgamento de primeira instância. Célula de julgamento de primeira instância, recorrido Dairi Partners Américas do Brasil Limitada. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por maioria de votos negar provimento, para confirmar a decisão proferida em primeira instância para declarar nulo o auto de infração. Nos termos do voto da conselheira relatora, do conselheiro relator designado, Dr. Pedro Jorge Medeiros, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Esse mesmo entendimento foi adotado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo, relatora original, votou contrária à nulidade do auto de infração e formulou entendimento pelo retorno dos autos à primeira instância para um novo julgamento, por entender ser apropriada a metodologia utilizada pelo agente fiscal. Presente à sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Jorge Henrique Fernandes Facuri. Processo de recurso número 6241/2017, auto de infração 2017-18060. Recorrente Dairi Partners Américas do Brasil Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente, por unanimidade de votos,
a solicitação de perícia arguída pela recorrente, com fundamento no disposto no artigo 97 da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve de forma unânime negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sua manifestação oral. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Jorge Henrique Fernandes Facuri. Processo de recurso número 6242/2017, auto de infração 2017-18062. Recorrente Daire Partners Américas do Brasil Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente, por unanimidade de votos, a solicitação de perícia arguída pela recorrente, com fundamento no disposto no artigo 97 da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve de forma unânime negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sua manifestação oral. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Jorge Henrique Fernandes Facuri. Processo de recurso número 6243/2017, auto de infração 2017-18066. Recorrente Daire Partners Américas do Brasil Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente, por unanimidade de votos, a solicitação de perícia arguída pela recorrente, com fundamento no disposto no artigo 97 da Lei 15.614. No mérito, resolve de forma unânime negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância e conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em manifestação oral. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o doutor Jorge Henrique Fernandes Facuri. Processo de recurso número 6244/2017, auto de infração 2017-18069. Recorrente Daire Partners América do Brasil Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente, por unanimidade de votos, a solicitação de perícia arguída pela recorrente, com fundamento no disposto no artigo 97 da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve de forma unânime negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sua manifestação oral. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Jorge Henrique Fernandes Facuri. Era isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Senhores, o primeiro processo da pauta, processo de recurso 1/910/2018, auto de infração 2018-0290, em que é recorrente Companhia Energética do Ceará, Coelce e célula de julgamento, recorrido ambos, de relatoria do Dr. Felipe Amaral, vai ser sobrestado. Foi verificado posteriormente que os valores lançados superam o que estabelece o artigo 6º, inciso 1,
na portaria 158/2020, que regulamenta a sessão virtual. Esses valores superam o que é estabelecido, inclusive já com a nova atualização pela 348/2020, portanto, esse processo será sobrestado e, posteriormente, será colocado em pauta, tendo em vista que já estudos, né, no sentido de ampliar esses valores que podem ser, vão ser ampliados e, consequentemente, processos dessa natureza seria possível, né, a sua discussão e votação na sessão virtual. Então, comunica ao doutor Anchieta Guerreiro que esse processo será sobrestado e oportunamente voltará à sessão virtual com esses novos valores estabelecidos pela portaria da própria presidência do contencioso. O processo seguinte da pauta, o processo de recurso 915/2018, auto-infração 2018-01348, recorrente Companhia Energética do Ceará e recorrido sério julgamento de instância, também nós teremos que sobrestar em virtude de uma tecnia verificada pelo conselheiro relator, em que consta no referido processo uma peça processual de um outro processo também da Companhia Energética do Ceará, Coelce, hoje Enel, né? Um mandado de ação fiscal em que constavam 12 processos, 12 autos lavrados, e que há uma peça estranha, né, ao processo que ia ser apreciado na data de hoje. Então, verificado essa tecnia, nós encaminharemos ao setor competente para que faça o ajuste, a regularização necessária, que não traga nenhum prejuízo à parte nesta sessão de julgamento, e posteriormente também retornará à nossa sessão, a pauta e sessão de julgamento. Temos o terceiro processo da Companhia Energética do Ceará, processo 916/2018, auto de infração 2018-0281, que é recorrente Companhia Energética do Ceará, recorrido sério julgamento de primeira instância, doutor Pedro Jorge, o conselheiro relator, em que a indicação de procedência do feito em primeira instância, a assessoria processual também confirma ou sugere a procedência do feito fiscal. Temos aqui o doutor Anchieta Guerreiro como representante da empresa, que fará a sustentação oral, no momento oportuno, será concedida a palavra, e passo então a palavra ao doutor Pedro Jorge Medeiros para início do relato do processo anunciado. Bom dia, presidente, bom dia, nobres conselheiros, doutora Mônica, doutora Helena, doutor William Falcão, doutor Carlos César Quadros PR, doutor Felipe Amaral, nossa secretária, doutora Evaneide, nosso doutor Matheus Viana, procurador, e o doutor Anchieta Guerreiro, nobre advogado aí representando a parte, né? Vamos fazer aqui o relato conciso. O recorrente foi a Companhia Energética do Ceará, a Coelce, né? A presente demanda consiste em auto-infração lavrado para cobrança de ICMS no valor de R$ 4.679.559,86, né? Foi falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. A empresa recolheu o ICMS usando a alíquota 19% ou 21%, devido a liminares e ações de redução de alíquota do imposto. A diferença para a alíquota de 27% foi cobrada nesse auto lançamento de ICMS, para evitar a decadência do crédito tributário. O período foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. E a penalidade aplicada foi a 123.1c. A autuada apresentou impugnação às folhas 40, né? Alegando principalmente que os consumidores obtiveram decisões judiciais que eles garantiram redução na alíquota do ICMS, que a Coelce foi oficiada e não intimada, precisamente por não ser parte da ação, a cumprir as aludidas decisões judiciais, tendo desde então acatado as ordens mediante a redução da alíquota do imposto nas faturas de energia elétrica de autores da região. Que em outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, já possui orientação no sentido de que o auto-infração
como em análise, sejam lavrados contra os consumidores, não contra a distribuidora de energia. Tais orientações, inclusive, já teriam sido utilizadas no estado do Ceará, pela Procuradoria, na execução fiscal número 0177699-74, 2016, 8060001, que a Coelce efetuou as reduções em cumprimento a uma decisão judicial que se quer judicial, que o processo seja considerado improcedente ou que seja suspenso, até o julgamento do recurso extraordinário, número 714.139 de Santa Catarina, pelo Supremo Tribunal Federal, que está sob o rito de repercussão geral. Em análise de primeira instância, o julgador julgou a auto-infração procedente, por entender que eventual suspensão na exigibilidade em decorrente das medidas liminares não obstaria a lavratura do auto de infração. No mérito, decidiu pela manutenção da autuação, tendo em vista a falta de recolhimento do ICMS, nos moldes da autuação. O contribuinte apresentou recurso ordinário, reiterando os argumentos trazidos na impugnação, e especialmente que sequer parte dos processos judiciais e apenas está agindo em cumprimento de uma decisão judicial. Mas o caso veio aqui à assessoria processual tributária, e emitiu parecer, opinando pelo conhecimento do recurso, mas negando provimento, por considerar procedente a autuação, tendo em vista que a concessão de liminar apenas proíbe a promoção de atos executórios. Além disso, quanto ao pedido de suspensão, opina que tal instituto não se aplica ao processo administrativo tributário, ficando apenas para os processos judiciais já em andamento, que tratam da mesma questão de repercussão geral. Visto isso, presidente, é o breve relato. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para discussão e análise do processo referente à infração 2018-012-81. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, doutor Anchieta Guerreiro, que aqui retorna a essa Câmara para fazer a defesa da recorrente. O processo em análise, seja muito bem-vindo, doutor Anchieta. O processo em análise, aliás, muito bem relatado pelo doutor Pedro, de forma objetiva, ele trata de autuação que foi levada a efeito pela Secretaria da Fazenda, no sentido de evitar a ocorrência da decadência quanto ao ICMS que deixou de ser recolhido por força de decisões liminares que estabeleciam, que entendiam essas liminares que o imposto deveria ser suspenso por cobrança, por conta de que a alíquota para a energia elétrica devia ser uma alíquota inferior e não a alíquota máxima, que no caso era 27% à época. Coelce, como o nosso contribuinte substituto, ela foi intimada para suspender a cobrança do ICMS com a alíquota, isso nas ações judiciais, com a alíquota de 27%, e ela, então, passou a efetuar a cobrança do ICMS nessas operações com a alíquota inferior. Com o objetivo de preservar o crédito tributário, evitar a eventual decadência, a Fazenda, então, determinou a ação fiscal e lavrou auto-infração cobrando o ICMS nessas operações. E aí nós temos duas situações que são muito interessantes. Primeiro, naqueles casos em que há medida liminar, como não há trânsito julgado, como muito bem já relatado pelo doutor Pedro Jorge, no sentido de que essas decisões são precárias porque estão submetidas deverão ser submetidas a uma decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral sobre a matéria, que considera os estados poderiam fixar uma alíquota superior àquela para os produtos da cesta básica, porque a energia elétrica é um produto essencial e, portanto, deveria ser considerado produto de cesta básica ou produto essencial, razão pela qual não poderia ser tributado com a alíquota mais elevada. Pois bem,
Então, as decisões desses processos são decisões precárias, não são definitivas. A maior parte dos processos, eles estão suspensos exatamente aguardando uma decisão a respeito da matéria. Pois bem, no caso da Coelce, há duas situações. Há aquelas situações em que ela foi determinada a ela que não efetuasse que não efetuasse a cobrança do ICMS na alíquota superior. Em outros casos, ela foi intimada, mas nem teria participado, ou não teria sido intimada dessa ação. Ou seja, há situações em que há expressamente determinação do juízo que a Coelce deixe de efetuar a cobrança. Em outras situações, há ações judiciais, há determinações judiciais no sentido de que ela só não deixe de efetuar a cobrança, mas que efetue o depósito, que fique fazendo a retenção e não recolha para o Estado. Mas o fato é que esse processo, né, ele, como outros processos que já foram lavrados, esse não é só outras ações judiciais, outros lançamentos, o objetivo é preservar o crédito tributário e, assim, eventualmente, no caso da ação judicial, da ação direta de inconstitucionalidade não ter procedência, o Estado pode, então, se ressarcir do valor. O que a Coelce argumenta é que ela não teria participado, o processo ela só estaria obedecendo ordem judicial, razão pela qual a ela não poderia ser imputada nenhuma responsabilidade. Ela, como nosso contribuinte substituto, o Estado entende que ela tem responsabilidade, evidentemente, dentro de alguns limites que deverá ser verificado a cada processo. A razão pela qual me parece que o caso aqui, pelo menos no momento inicial, é de procedência da acusação fiscal. Mas vamos escutar o doutor Anchieta com bastante atenção, talvez ele traga novas luzes a respeito dessa matéria. Por enquanto é isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Passo a palavra ao doutor Anchieta Guerreiro para as suas considerações com relação ao processo. Bom dia, presidente Manuel Marcelo, bom dia, nossa secretária Vaneide, doutor Matheus, nosso procurador do Estado, nossos conselheiros do Fisco e do Contribuinte, doutora Helena, doutor William, doutora Mônica, doutor Pedro, doutor Felipe, doutor Pierre, bom dia, bom dia. Vejam, senhores, a preocupação que o Estado tem com o crédito tributário, ela realmente é muito, muito importante. Eu concordo com essa preocupação que o Estado tem que, para evitar decadência, constituir o crédito tributário. O que a Coelce aponta que o Estado deveria fazer era que o Estado constituísse o crédito tributário contra os consumidores, contra as pessoas jurídicas que ajuizaram ações judiciais e que estão buscando uma decisão para reduzir a alíquota de ICMS no consumo de energia elétrica. A Coelce, ela não é parte do processo, dos processos judiciais, ela só é intimada a cumprir a decisão judicial, seja ela com a alíquota que a decisão estabelecer, tá? Porque a gente tem pedidos aí com as mais diversas alíquotas, e a Coelce, o que ela faz é cumprir a decisão judicial. A única possibilidade da Coelce poder ser imputada numa questão de responsabilidade era se ela cumprisse de forma equivocada a decisão judicial. E a situação é tão estranha, vamos chamar assim, que essa questão já vem sendo debatida, e outros estados, como o doutor Pedro Jorge mencionou no seu relatório, já vem adotando uma postura muito mais, vamos dizer assim, proativa para a proteção do seu crédito tributário. Porque, percebam, o recurso extraordinário que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, o RE
714-139 de Santa Catarina, ele teve, no dia 5 de fevereiro, o julgamento dele foi iniciado. O ministro relator, ele se posicionou, de acordo com o entendimento dele, a tese era de que, eu vou até ler, ela está na página 7 dos nossos memoriais, adotado pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Ou seja, o ministro Marco Aurélio disse, olha, a alíquota de energia elétrica não pode ser superior à alíquota base, porque a energia elétrica é um item essencial. O ministro Alexandre de Moraes, ele divergiu do posicionamento, ele entende que a alíquota pode sim ser maior, e o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. O processo, infelizmente, ele foi sobrestado em virtude do pedido de vistas. Mas percebam, o mérito não é o ponto de discussão aqui, apesar dele constar nos nossos memoriais. Percebam, eu não estou defendendo, eu não vou defender aqui se o que é correto, no meu ponto de vista, no ponto de vista da recorrente, se deve ser a alíquota máxima, se não é, se o bem é essencial ou não é o ponto de discussão. O ponto é que a gente está cumprindo decisão judicial, apenas e tão somente. Então, qual o motivo dos autos de infração serem lavrados contra a Coelce? Vamos evitar a decadência. Tudo bem, evita-se a decadência. E quando o processo administrativo for concluído? A consequência qual será? Óbvia. A Coelce vai ser escrita no CADINE, vai ser escrita em dívida ativa, vai ter que garantir o débito, embargar uma execução, com um argumento simples e objetivo. Olha, eu cumpri decisões judiciais. Eu não posso ser responsabilizado. E eu não tenho dúvida que a justiça cearense vai dar ganho de causa à Coelce, porque é óbvio que nós sabemos que o sistema é feito de uma forma que o substituto, ele normalmente, ele tem que ser o responsável, mas nesse caso que nós estamos cumprindo decisão judicial, qual é a responsabilidade da Companhia Energética do Ceará? Essa matéria, ela vem sendo debatida em outros processos, como muito bem já mencionou o doutor Matheus, inclusive o doutor Pedro Jorge foi muito bem em citar um dos argumentos da companhia, que o processo administrativo, eu vou até dar o número deles para os senhores que possam ter alguma dúvida, o auto de infração 2010-22359 é uma situação idêntica. Só que, idêntica em que sentido? A distribuidora foi autuada porque cumpriu decisões judiciais relacionadas àquela matéria de demanda contratada. Matéria que já foi definida aí, favorável aos contribuintes. Mas a companhia foi autuada, passou longos anos se defendendo administrativamente. No ano de 2012, o débito foi escrito em dívida ativa, e no ano de 2016 nós fomos executados. De 2012 a 2016, o contribuinte apresentou uma garantia judicial para poder ter regularidade e sair imediatamente do CADINE, porque entrar no CADINE, e quem escreve no CADINE, infelizmente, é a Secretaria-Geral do CONAT, que devia ser o contrário, devia ser lá na PGE, depois de se analisar diversos critérios, a inscrição no CADINE deveria ser feita no momento posterior, mas não, a inscrição no CADINE é feita antes mesmo da inscrição em dívida ativa. E aí a gente tem que correr feito louco, maluco, para garantir um débito que nós não temos a responsabilidade. Por quê? Porque escrito no CADINE, a Cefaz não paga as contas de energia porque tem um impedimento legal de pagar. O Tribunal de Justiça, todos os órgãos do Estado e os federais também, eles têm acesso à consulta e eles não fazem nenhum tipo de pagamento que é essencial, o fluxo de caixa para a companhia. Então, a gente garante imediatamente sem nem questionar, independente da matéria, porque nós precisamos de regularidade fiscal. Aí, nesse processo, nessa execução fiscal, que o doutor Pedro Jorge citou o número,
0161 975, dígito 30 de 2016, chegou um belo dia, um momento que foi lavrado o termo de penhora, doutor Matheus, nós tivemos que embargar a execução fiscal. Nós apresentamos o embargo à execução fiscal e a Procuradoria, no último dia do prazo, ela entrou em contato conosco e informou que estava cancelando a CDA e que não ia impugnar o embargo à execução fiscal. E assim foi feito. Ou seja, ela percebeu no âmbito lá da Procuradoria Fiscal, que o doutor Matheus faz parte, na época o chefia era o doutor Ariano, ela percebeu que ela não tinha como cobrar da Coelce. Então eu pergunto aos senhores, os senhores vão constituir um crédito tributário que não vai poder ser cobrado contra a Coelce? Porque a nossa defesa, mesmo que o STF não dê ganho de causa aos contribuintes, a nossa defesa vai ser simplesmente de que nós estávamos cumprindo decisão judicial. Quem tem que cobrar, a cobrança ela tem que ser feita contra as pessoas jurídicas, inclusive a PGE vai poder cobrar nos processos, percebam bem. Se um mandado de segurança, ele interrompeu a prescrição quando foi ajuizado. Então, a PGE, ao final do mandado de segurança, vai poder cobrar do contribuinte de fato. Uma ação ordinária, ela acaba por constituir de forma negativa o direito em face do autor da ação, e a PGE vai poder executar no processo judicial todo o ICMS que não foi pago, porque existe uma ordem judicial precária. Como é que a gente vai controlar isso? Eu vou ter que pagar o débito na via administrativa e a PGE vai cobrar o débito de novo, cobrar o crédito de novo lá no processo judicial ou por outros meios. Então, assim, senhores, a solução que a gente vem propondo, e nós já tivemos, inclusive, na CATRE, uma reunião, eu e uma advogada interna do cliente, uma reunião com... Só não foi o secretário. Eu quero dizer a vocês que estavam todas as pessoas, desde a assessoria jurídica, na época era a doutora Antônia Torquato, acho que a doutora Fernanda na época também estava, mas não como secretária, doutora Liana, doutor Zé Carlos, todo mundo, e doutor Biratã. E a indicação que a gente deu foi, façam como no Rio de Janeiro. O ideal para que vocês protejam o crédito tributário do Estado é que vocês procedam como no Rio de Janeiro. Como é que o Rio de Janeiro faz? Ele passou a lavrar auto de infração diretamente contra cada pessoa jurídica que ajuizou a ação. E vejam, isso tem base no CTN. O CTN fala de que, se você deu causa ao não pagamento do imposto, você pode ser responsabilizado. Então, se a Procuradoria, os fiscais querem aqui realmente proteger o crédito, vocês devem lavrar contra as pessoas que deram causa ao não pagamento do crédito. Esse é o nosso principal argumento. Nos memoriais que a gente enviou, o memorial está curto, ele tem 10 páginas, mas ele tem um monte de anexo, eu peço desculpa, mas é porque nessa distância que a gente, no virtual, eu não tinha como entregar fisicamente documentinhos separados, a gente juntou para os senhores uma decisão do STJ que informa que as distribuidoras, elas não podem ser responsabilizadas nesse tipo de assunto, de cobrança do ICMS, quando um terceiro entrou com a ação. A gente apresentou o parecer da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, o parecer, inclusive, diz a jurisprudência atual do STJ, no RESP 1.299.303 de Santa Catarina, no sentido de admitir a legitimidade do contribuinte de fato, consumidor final, para questionar a incidência do ICMS no fornecimento de energia. Ora, se ele tem legitimidade para questionar, ele tem legitimidade para ser cobrado. Então, eles dizem, o crédito tributário, como regra geral, deverá ser exigido doravante apenas do contribuinte de fato, consumidor final, observadas as diretrizes específicas no item 6 do parecer que estava sendo aprovado naquele momento. Lá no Estado de São Paulo, a discussão também já chegou no Judiciário. Uma associação, um sindicato da indústria da energia elétrica do Estado de São Paulo entrou com ação contra a Fazenda Pública, porque a Fazenda do Estado de São Paulo também estava cobrando da distribuidora. E a decisão foi muito clara, de que a especificidade da operação, a distribuidora, ela recolhe o imposto, mas basicamente ela exerce uma função de interligar e fornecer energia. Ela não é responsável. Inclusive, ela cita precedentes
ela não é responsável nesses casos onde as pessoas entraram com ação judicial. Inclusive, cita precedentes que, caso o substituto deixe de apurar e recolher o ICMS por força de decisão judicial favorável ao substituído, ele não poderá responder pelo tributo quando não caracterizado culpa e dolo. Olha, ele está falando que não vai poder responder pelo tributo. Não estou nem falando em multa, que a multa que foi aplicada também, que não era para ser aplicada. Aí depois a gente colaciona aqui nos nossos memoriais as decisões precárias também do lado do STF, do relator e a do ministro Alexandre de Moraes, elas estão aí para que vocês possam, caso queiram, conhecer os argumentos de cada um. E juntamos também uma ata de julgamento, e talvez seja interessante para que vocês percebam, é o seguinte, Tomás, se eu estiver extrapolando o tempo, eu não estou controlando, o senhor me avisa, por favor, tá? Mas a quarta Câmara de Julgamento, no ano de 2009, levou para julgamento 2 autos de infração, auto de infração 2017-01600 e 2017-01595. Esses 2 autos eram também de matéria relacionadas a cumprimento de decisões judiciais, de demanda. E o procurador, o doutor Rafael, pediu vistas naquele momento do processo, e indiretamente ele sobrestou, né, o julgamento do processo pelo pedido de vistas, tendo em vista que ele precisava internamente conversar com a Procuradoria, a chefia, a Procuradoria Fiscal, para entender qual é o posicionamento da Procuradoria, e ao que parece, está se avançando. Eu não sei se já existe a norma publicada, parece, a gente recebeu informações, mas não tivemos acesso ao documento, de que está sendo trabalhada a ideia que nós estamos aqui defendendo, de que as SEMAS, a célula de macrosegmentos, ela vai poder passar a lavrar autos de infração diretamente contra os contribuintes de fato que entraram com ações judiciais. E aí a gente acaba com essa confusão, e o crédito tributário vai ficar protegido, e, por fim, o Estado não vai perder. Se ganhar ou se perder, o Estado não vai ter problema, porque o crédito vai estar lavrado contra a pessoa correta. O que não pode, gente, por fim, é que a gente constitua um crédito tributário e diferentemente do que se diz no auto de infração, que o crédito tributário ele vai ser constituído somente para evitar a decadência, o auto de 2010, que eu citei, também foi constituído somente para evitar a decadência, mas nós fomos inscritos no CADIM, inscritos em dívida, tivemos que embargar a execução. E digo mais, o Estado vai ter um prejuízo, porque vai ter que arcar com as despesas do processo, não são poucas, desde custos de embargo à execução, contratação de advogados, honorários advocatícios, contratação de seguro-garantia. Então, percebam, o Estado acaba, de uma forma, o CONAT, ao validar um auto de infração desse tipo, vai, no fim das contas, causar um prejuízo ao Estado, porque não é possível que o contribuinte que foi autuado seja responsabilizado pelo recolhimento desse ICMS. São essas as nossas razões, e, assim, eu peço ao final, peço até desculpa, mas eu peço ao final que, caso vossas excelências tenham algum tipo de dúvida, que vocês possam suspender o julgamento do processo, enquanto o RE voltará para a pauta. Eu espero que ele volte para a pauta esse ano, e aí vai ficar decidido efetivamente, né, o que o STF vai ponderar sobre a alíquota, e aí quando essa coisa estiver definida, caso seja o caminho de manter a autuação, a gente vai só ter que apurar, né, se a Coelhos cumpriu regularmente o que está decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Se tiver alguma falha, a gente seguir somente com o que seria devido. O que eu estou dizendo? A autuação cobrou a diferença entre 27 e o que estava determinado em cada decisão judicial. Se o Supremo mantiver esse tipo de posicionamento, a autuação é totalmente indevida. Se o Supremo modular a alíquota, disser que a alíquota, estabelecer uma alíquota de 20, uma alíquota de 21, uma alíquota de 17, a situação muda, e o crédito tributário não vai poder ser integralmente cobrado. Então, um dos caminhos possíveis é a suspensão do processo, com base na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. A lei do processo administrativo, ela admite
a aplicação subsidiária, e mesmo que não admitisse, o Código de Processo Civil diz que ao processo administrativo ela se aplica subsidiariamente quando a matéria não for regulada, e a gente sabe que a lei estadual do processo administrativo não tem, a única hipótese de suspensão, na verdade, é uma hipótese por morte do advogado, do contribuinte, então essa matéria não está efetivamente regulada, a suspensão do processo por conta de questões em processos judiciais, mas como nós temos aqui um ex-conselheiro do CAF, alguns advogados, algumas pessoas que militam na área tributária, vocês sabem, por exemplo, que o CAF tem disposição nesse sentido, né, de dependendo se o processo tiver sido reconhecido em repercussão geral, ou em rito de recurso repetitivo no STJ, ele pode suspender o julgamento do processo, suspende até que se defina, e aí evita-se uma constituição de um crédito que venha a ser equivocado, causando acúmulo de execuções fiscais e discussões que não vão trazer êxito para o Estado. Então, nosso pedido realmente é que, se pudesse ser julgado pela improcedência total, que fosse julgado agora pela improcedência total, se não for possível, que se suspenda o julgamento do processo, pelo menos até a definição e do julgamento do recurso extraordinário 714-139 de Santa Catarina. Eu agradeço a oportunidade de defender o nosso ponto de vista, desculpe se eu ultrapassei o tempo, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, doutor Anchieta. Acredito que cumpriu aí o tempo, importante é o esclarecimento. Processo em discussão, temos doutor Pierre e doutor Felipe inscrito. Pela ordem, doutor Pierre com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhoras conselheiras, doutor Evranei, doutor Matheus, doutor Anchieta Guerreiro. Bom, primeiro, eu vou fazer uma pergunta e depois eu faço minhas coisas. Pedro, a multa? Ou só a cobrança do principal? Sem multa, só para prevenir a decadência? Nesse aqui só tem a cobrança do principal, só o ICMS. Bom, quando a auto-infração é lançado para prevenir a decadência, é porque existe uma medida de suspensão da exigibilidade do tributo. Portanto, por decorrência lógica, mesmo constituído crédito tributário, ele não pode ser inscrito em dívida ativa, nem pode ser executado. Isso tem que constar expressamente no voto. Isso aí é o que tem sido utilizado em tudo quanto é processo que há suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de levantar a questão, esse processo é interessantíssimo, né? Nós já julgamos algumas questões com relação adicional com a demanda de energia contratada. Mas os julgamentos que eu participei foram todos realizados antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência do ICMS na base do cálculo PIS e COFINS. Quando a parte traz a sua questão, ele diz o seguinte: olha, nós não temos que ser autuado, quem tem que ser autuado é o contribuinte de fato, certo? Esse argumento é muito interessante, mas com a luz do julgamento do Supremo, ele fica mais forte ainda, né? O Código Tributário diz que o sujeito passivo, certo? Só um momento. Sujeito passivo de obrigação fiscal, a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, na forma da lei ou na forma de decisão judicial. É isso o meu entendimento. O Supremo chegou e disse o seguinte: o ICMS não é da empresa. O ICMS é do contribuinte. Ele alargou essa definição muito além. Tanto que os estados agora, quando o contribuinte do ICMS não paga, declara e não paga, ele sofre um processo penal, né, de apropriação indébita. Se apropriou, não é seu. Ora, se o ICMS não é dele, é do consumidor final, neste caso aqui, não por determinação de lei, mas por determinação judicial, certo? O consumidor final seria o sujeito passivo. Ele, no mínimo, é responsável com base no artigo 124 do CTN. No mínimo, essa construção de sujeição passiva, ela vai sofrer inúmeras modificações em decorrência deste julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal muda toda a nossa compreensão na questão de sujeição passiva de ICMS. A compreensão que ele deu, certo, ao responsável pelo recolhimento e pelo pagamento e a quem pertence o ICMS foi enorme. A Receita Federal, quando foi emitir seu parecer, disse, inclusive, que em razão disso, o ICMS a ser retirado da base de cálculo seria o ICMS efetivamente a ser cobrado, né? Mas os tribunais têm afastado, seria o ICMS faturado, ou seja, os tribunais têm entendido que é o ICMS total, porque não pertence à empresa, o que você fatura pertence ao contribuinte. Agora, vamos aqui a um caso concreto. A empresa, ela recolhe o ICMS e destaca na sua base de cálculo o ICMS do consumidor final. O consumidor final tem legitimidade para propor uma ação que retira parte desse ICMS. A COELSE vai e cumpre essa determinação judicial, certo? Ela é obrigada a cumprir. Aí, a partir desse momento, a responsabilidade pelo recolhimento não é mais dela. Não é de jeito nenhum. E isso se assemelha muito à questão societária, quando uma empresa, certo, é extinta, quando ela não existe mais, quando o lançamento é efetuado e deve ser efetuado diretamente no responsável. Esse aqui é um caso clássico, muito semelhante. A autuação teria que vir em cima somente do responsável. E o responsável, no termo do 124, é aquele que tem interesse. Note bem, a questão da responsabilidade não quer dizer que você tem que autuar o contribuinte e o responsável, não. O lançamento pode ser feito diretamente no responsável. E esse é o caso. E eu ainda entendo mais, que a obrigação do contribuinte, que aqui é decorrente de lei, passa a ser decorrente de decisão judicial. Então, nesse caso, eu acho claramente que, primeiro, independentemente da suspensão ou não do processo, caso seja dado provimento, quando não seja dado provimento ao recurso, devido à suspensão da exigibilidade, está prevista a decadência, não pode ser escrito em dívida ativa, nem pode ser executado. Então, tem que constar no voto que ele não pode ser escrito em dívida ativa, porque é uma medida dominar suspendendo a exigibilidade. Segundo, há uma clara legitimidade passiva por força do artigo 124 do CTN. Aqui tinha que ser autuado o responsável, que, aliás, segundo a nova determinação e repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o ICMS pertence ao consumidor final. Há um alargamento dessa questão de contribuinte de fato. Esse é o meu entendimento, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Felipe Amaral, inscrito. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus Viana, doutor Anchieta, parabenizando já de antemão aí pela defesa do processo. Hoje a pauta está realmente bem interessante. Os dois primeiros processos, inclusive, também traziam matérias de boa discussão. Se não fosse sobre a Estado, presidente, acho que teríamos hoje até umas 2 horas da tarde. Mas vamos lá. Primeiramente, fazendo coro ao que o doutor Pierre já levantou, que também era a minha primeira observação, ao que parece, ao que consta, né, os autos desse procedimento administrativo, o crédito tributário que estamos julgando hoje está com exigibilidade suspensa, né, salvo informação posterior à sua lavratura. E o auto de infração, de fato, ele foi lavrado com a expressa motivação de evitar a decadência, né, no meu entendimento pessoal, deveria ter parado por aí, né, nós estaríamos até hoje dando prosseguimento a esse ato de cobrança, porque é um ato, tentativa de cobrar da COELSE esse tributo, nós estaremos hoje aqui descumprindo a própria decisão judicial. Então, meu entendimento é que sequer deveríamos estar julgando esse processo aqui, sequer o julgador de primeira instância deveria tê-lo feito. É a minha primeira observação. E me parece, de fato inusitado, o Estado do Ceará, né, a Fazenda Estadual, que está litigando com o contribuinte de fato, né, o consumidor final, ou seja,
há uma briga judicial Estado consumidor final, e no meio dessa briga ela vem cobrar de um terceiro que não faz parte da lei. Isso não me parece nada razoável. E, como até colocado pela sustentação oral, a própria lei processual resolve essa questão. Né? Entendeu que sequer seria necessário um auto de infração para prevenir decadência. E aqui eu faço remissão ao próprio Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele dá tratamento às consequências de executar uma decisão precária, ou uma liminar, ou uma sentença sem efeito suspensivo, caso ela venha a ser posteriormente reformada. E aqui eu trago a lume, por exemplo, o que dispõe o artigo 520 do Código de Processo Civil, né? Que ele fala: o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando ao seguinte regime. Aqui, o CPC, ele trata do regramento de execuções provisórias, né, que é o caso da execução de decisão liminar. Então, ele fala no inciso 1º do artigo 520, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. No caso, quem é o exequente? É aquele que postula a decisão liminar e exige um imediato cumprimento, ou seja, a iniciativa e responsabilidade é do próprio contribuinte de fato. Então, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado tenha sofrido. Ou seja, a própria lei processual, ela prevê que a parte que solicitar ao juízo uma decisão, o cumprimento de uma decisão não revestida dos efeitos da coisa julgada, ela é responsável para reparar os danos que essa decisão liminar causou. É o conhecido dano processual. E aqui o inciso 2º desse artigo 520, como também já suscitado pelo advogado em tribuna, o artigo 2º fala, inclusive, fica sem efeito, né, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo as partes ao estado anterior e liquidando-se eventual prejuízo nos mesmos autos. Veja bem, o que foi colocado em tribuna é a previsão da lei processual. Ou seja, se o cliente pode passar 10 anos discutindo o processo, os danos ou os prejuízos que a decisão precária, que a decisão liminar, que ele, por conta e risco, executou, elas são objeto de liquidação nos próprios autos. Ou seja, nos próprios autos, após a sentença estar julgada, dar-se-ia a um procedimento de liquidação de danos, né, e constituir-se uma sentença condenatória em prol daquele que deu causa. Né? A Coelce, no presente caso, né, e partimos do pressuposto que uma decisão judicial liminar, ela é fonte do direito, né, ela tem, vamos dizer assim, cumprimento compulsório, o contribuinte, a Coelce, que é a contribuinte de direito, ela recolheu o imposto de acordo com as normas jurídicas, entendendo a decisão judicial como normas jurídicas vigentes. Ela praticamente, não sendo parte do processo, né, ela praticou um ato jurídico perfeito. Ela praticou de acordo com o regramento vigente à época. Então, não poderia exigir dela qualquer conduta diversa. E aqui também, além do 520, eu trago aqui também o artigo 302 do Código de Processo Civil, né, que ele trata especificamente aqui da tutela específica, né, que são as decisões liminares de obrigação de fazer ou não fazer. O artigo 302 do Código de Processo coloca, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, inciso 1º, se a sentença lhe for desfavorável. Né? Ou seja, a legislação processual, ela resolve essa questão envolvendo a legitimidade. É evidente que a legitimidade aqui de responder por esse tributo, se a ação for julgada improcedente, é do próprio contribuinte de fato, né? E aqui, essa incerteza do resultado dessa demanda é que reforça o entendimento que eu iniciei no pronunciamento, de que esse processo não poderia ter sido dado andamento, porque não há certeza do crédito tributário sequer. É uma decisão precária, pendente de decisão judicial, que provavelmente vai ser decidida realmente tão somente quando o Supremo firmar um posicionamento. Mas, independentemente, aqui no caso do meu entendimento de que
esse processo não deveria estar sendo julgado, não deveria nem ter sido julgado na primeira instância, é possível, pela própria matéria, pela própria discussão, apreciar e julgar o próprio mérito, que, no meu sentir, falta legitimidade nesse caso, pelo que os argumentos levantados em tribuna, o doutor Pierre também destacou esse status novo que o STF deu à legitimidade do contribuinte de fato, né, como ele sendo, ele fez uma analogia até com a apropriação em débito previdenciário, ou seja, ele tem essa legitimidade, que também é legitimidade para postular a ação, por que não responder, é possível adentrar no mérito para realmente julgar a improcedência desse auto de infração. O posicionamento, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Processo em discussão, algum conselheiro ou conselheira, doutora Helena, com a palavra, depois o doutor Pierre. Bom dia a todos. Helena, você me permite apenas uma questão de ordem. Ou vai interromper o seu raciocínio? Se quiser, eu penso depois. É uma questão de ordem. Presidente, a sessão não presencial, ela tem um limite de 5 milhões, é isso? A sessão virtual, né? Ela está limitada a virtual. Acima disso seria presencial, só que não, nesse momento de lockdown. Pronto, aí aqui vem a minha questão, é o seguinte. Eu noto que nos lançamentos do Estado, ela destaca o principal, destaca a multa, mas ele não faz o destaque que faz parte do lançamento da atualização do principal. Mas quando você vai no sistema na hora, certo? Assim que lança, tem o principal, tem a correção. Então, o lançamento, ele envolve não só o principal, como a sua correção. Nesse caso aqui, no lançamento, o principal não estava corrigido com a correção que está acima de 5 milhões. É diferente, por exemplo, do auto federal, que ele faz ele destaca. No estadual ele não destaca, mas faz parte do lançamento. Né? Neste caso, esse aqui não teria que ser sobrestado, não, presidente? É só uma questão de ordem. Não, o valor original, né? O valor original do lançamento desse crédito tributário é inferior a 5 milhões de reais. Né? Não, é isso que eu estou dizendo. O valor original do lançamento, na época, não era inferior a 5 milhões. Em 2018, quando ele bota 4 milhões e 700 e tanto, é sem a correção do fato gerador até o lançamento. Então, no lançamento, ele era superior a 5. O valor que está registrado é o parâmetro que nós utilizamos no auto de infração. Certo? Do auto de infração. E é claro que se hoje nós pegarmos e atualizarmos esses valores, com certeza superem muito esse valor de 5 milhões. Tá? A minha dúvida era na data do fato do lançamento. A própria portaria do artigo 6º fala sobre esse ponto, né? Vou tentar localizar aqui. A portaria 158 fala o seguinte: não se enquadra na modalidade de julgamento recursos de exame ordinário e extraordinário, valor original do crédito tributário lançado superior, no caso hoje, a 5 milhões de reais, valor original, valor constante do auto de infração. Ok? Está esclarecido, né? Doutora Helena, com a palavra. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, realmente é uma discussão muito interessante essa questão da COELSE, mas aqui eu quero fazer algumas observações para que nós não tomemos decisões um tanto quanto precipitadas. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma discussão de uma cobrança de um tributo que, conforme o doutor Felipe bem falou, ele está sendo discutido, o doutor Anchieta falou também, ele está sendo discutido judicialmente, mas qual é o objeto dessa ação judicial? É a questão da alíquota, não é isso, doutor Anchieta? Ok. E aí, doutor Pierre muito bem colocou aqui a questão da legitimidade passiva, ou seja, concordo com o doutor Pierre, com o doutor Felipe, quando diz que essa decisão, ela é precária, e realmente ela é precária. A decisão acerca da questão da alíquota. Mas a responsabilidade passiva,
a gente tem que parar para considerar o fato de que a legislação tributária do Estado do Ceará, ela atribui a responsabilidade à COELSE, isso é matéria de lei. Então, a COELSE é, sim, responsável por recolher, por cobrar do consumidor esse consumo e inserir o ICMS e depois repassar para o Estado a parcela referente ao ICMS. Então, essa responsabilidade tributária da COELSE é atribuída por lei. Isso aí, então, querer dizer que esse auto é improcedente. Por quê? Porque a COELSE não pode responder? Pode sim. Agora, também concordo quando diz que seria, também acho precipitado julgarmos esse auto de infração a partir de um momento que tem uma decisão judicial que pode futuramente. Mas eu quero só lembrar aqui que em outros momentos, em outros julgamentos, nós também já decidimos por julgar a matéria, o objeto da matéria. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é apreciando o lançamento e não a exigibilidade do crédito. Aí eu vou pegar aqui as palavras do Dr. Pierre, que bem lembrou que em outras situações nós poderíamos deixar ressaltado, como já fizemos aqui em sessão, que o próprio relator consignasse em ata que aquela matéria está sendo julgada, mas que, em razão de decisão judicial, de liminar, de uma questão precária que pode ser modificada posteriormente, que a PGE colocasse na própria resolução, que a própria Procuradoria não escrevesse em dívida ativa. Isso já foi feito em outras vezes. Então, assim, quero só consignar que o meu entendimento com relação à legitimidade passiva, de que eu entendo que a COELSE, enquanto não for alterada a legislação, ela é responsável, sim, a legislação atribui a ela. Se nós entendermos, doutor Pierre, como o senhor colocou aqui, a decisão do STF com relação à exigibilidade do ICMS tem que ser feita pela, como é que se diz, a devolução, quem tem que requerer é o consumidor final, porque é ele quem arca com o tributo. Tudo bem, eu entendo. Mas o que acontece? Se nós entendermos isso em toda e qualquer situação, nós estaríamos colocando por terra a substituição tributária. Então, a gente não iria mais cobrar a substituição tributária, porque nenhum substituto tributário seria mais responsável por esse recolhimento do tributo, seria mais responsável passivo por esse tributo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar essa questão da legitimidade passiva da substituição tributária, que é matéria de lei, ok? Queria só fazer essas colocações aí para colaborar com as discussões. Obrigado, doutora Helena. Pela ordem, doutor Felipe Amaral e depois do doutor Carlos Pierre. Presidente, como sempre, a doutora Helena, muito pontual, muito precisa. De fato, não tem como, né, vamos dizer assim, a relação jurídica tributária, a COELSE, ela é legítima porque ela é um sujeito passivo indicado por lei, né? Acredito que isso esteja claro para todo mundo, muito embora a todos os argumentos. O meu ponto de vista, e eu gostaria só de melhor esclarecer, o motivo pelo qual eu reputo improcedente o auto é porque a COELSE, ela recolheu correto o tributo conforme as regras no momento do fato gerador, né? É claro que existia a lei de regência, nossa legislação, que indica a alíquota, isso é uma fonte do direito, que não pode ser desprezada, obviamente, mas ela não sendo parte do processo, ela se debruçou sobre outra fonte obrigacional, que é a decisão judicial. Então, a COELSE, ela recolheu os valores, a alíquota que foi posta de acordo com as normas obrigacionais vigentes à época. Obviamente, o motivo pelo qual a alíquota foi diferente da alíquota que está na lei é uma matéria que está sendo decidida nos processos judiciais do qual ela não faz parte. Então, se ela ter recolhido daquela forma causou prejuízo ao Estado, porque ele, em um momento futuro, vai provar que aquela alíquota estava equivocada,
Não, o que eu estou dizendo é que não é a ela que deve ser cobrado, porque ela recolheu correto, é a quem deu causa, né? Então, essa é a diferença sutil, e muitas vezes a questão responsabilidade e legitimidade, elas andam muito paralelas, né? Elas meio que se confundem em determinados casos, mas nesse caso ela não poderia intervir de forma diversa, ela não deu causa, ela não assumiu o risco. Essa é a questão. Então, acredito eu que isso se resolva nos processos judiciais, do qual o Estado é parte, inclusive, né? Ele, com fragilidade ou não, na sua defesa dos processos judiciais, ele teve um revés, ele teve a sucumbência provisória de ter tido um liminar que lhe foi desfavorável. É ele que tem que correr atrás daquele processo. Então, com relação à Coelce, ela recolheu o tributo correto de acordo com as normas em que eles se efetivaram, e ela não se responsabiliza, porque não foi ela quem solicitou e nem é parte no processo, pela reversão futura. Esse é o ponto de vista, e por isso, na verdade, não por ser ilegítima, mas por ter atuado de acordo com o que tinha de obrigações vigentes à época, que defendam a improcedência, né? Nem ilegitimidade do ponto de vista processual, tributário, aí, do nosso processo administrativo, a improcedência mesmo de mérito. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. A doutora Helena, como sempre, muito pontual, objetiva e com razão. Mas deixa eu explicar uma coisa, que a questão aqui é o seguinte: nós temos a lei estadual que define quem é o contribuinte. Tudo bem, não tem problema. Mas o auto de infração, meus amigos, ele deve ser contra o contribuinte, mas também existe a figura do responsável, certo? Daí porque, quando há imputação de penalidade, vai a corresponsabilidade do sócio. Nesse caso, pela nova legislação, certo? Ele tem que ser apontado na auto de infração e ser chamado para participar do processo administrativo. No caso aqui, por força do artigo 124 do CTN, certo? Teria, no mínimo, a parte que deu causa, por força do artigo 124, era responsável e deveria ter sido autuado. Que aí o Estado teria a oportunidade, logicamente, na execução e em cima de que ele entendesse. Eu entendo que o contencioso ele vem não só para dar legitimidade ao crédito, a origem dos contenciosos tributários no mundo, ele vem para dar legitimidade ao crédito do Estado. Mas há um controle da legalidade, esse controle da legalidade, muita gente pensa que é por meio do contribuinte, mas não é não. O controle da legalidade, ele vem para dar uma segurança ao Estado, para que o Estado não sofra prejuízos futuros com lançamentos ilegais. A Coelce não praticou qualquer ato ilícito. Mantido o auto de infração como está, sem indicação do corresponsável fático, quando, por ocasião da execução, as chances do Estado sofrer uma reversão, não pela questão de mérito da demanda, mas sim da execução, são enormes. Estará um prejuízo grande para o Estado. Né? Esse é o meu entendimento, senhores. E senhoras, né, claro. Principalmente senhoras. Obrigado. Doutora Helena, queria se manifestar ainda? O som está desligado. Não, o doutor Pierre falou aí sobre a questão do controle de legalidade, do papel do CONAT, concordo com ele, mas quero ressaltar também que, no meu entendimento, o controle de legalidade que nós fazemos aqui no CONAT é o controle de legalidade do lançamento. É analisar, apreciar, verificar se o lançamento feito pela fiscalização está de acordo com o que manda os ditames legais, se ele não traz nenhum prejuízo ao contribuinte, se ele está dentro de todas as exigências do Código Tributário Nacional, sem apreciar questões constitucionais, nós já discutimos muito bem isso aqui. Então, entendo eu que dentro dos ditames legais, esse lançamento, a despeito da empresa ter entrado com ação judicial questionando a alíquota, e até coloco aqui, viu, doutor Anchieta, que
que eu concordo que a energia elétrica deveria realmente ser considerada um bem essencial. Quero até pontuar isso aqui. Entendo perfeitamente isso, mas isso não está na nossa discussão agora, no momento. Essa é a questão judicial. Mas concordo. Hoje em dia, nós não conseguimos mais viver sem a energia elétrica. Então, realmente, a alíquota deveria ser considerada como um bem essencial. Mas, voltando para a discussão que nós estamos discutindo hoje aqui, é a legalidade do lançamento em relação à cobrança dessa diferença de alíquota feita pela empresa, que não estava de acordo correto, tanto não estava que foi autuado por isso, tanto que não estava que sofreu, que entrou com ação judicial para questionar essa cobrança. Mas não estava de acordo. Se tivesse, não teria sido autuada. Então, assim, dentro do que reza a legislação com relação à atribuição da substituição tributária e da responsabilidade da Coelce para que seja feito o recolhimento, dentro do que a legislação prevê, na alíquota prevista em lei, estabelecida em lei, eu não vejo aqui nenhuma irregularidade neste lançamento. Muito embora entenda que é preciso, por conta de uma decisão judicial, é preciso que, embora possa ser endossado aqui a procedência do lançamento, que essa exigibilidade é que possa, sim, ficar suspensa em razão da decisão judicial. Obrigado, doutora Helena. Bom, já tivemos muitas discussões. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, diante da dúvida imensa do tamanho da internet que eu estou, eu não poderia passar sem dizer nada. Mas eu vou uma coisa bem prática. Eu sei que a Coelce está lá no artigo 14, no artigo 19 da nossa lei 12.670, né, ela é a concessionária, a permissionária pela geradora e distribuidora de energia, é que quando vende essa energia, destaca o imposto. Ela que destaca o imposto. Tudo bem. Então, ela é o contribuinte do imposto. Ela destaca o imposto. Aí, o doutor Felipe, eu acho que o doutor também, falando na improcedência da ação fiscal. Eu acho assim, na minha visão, a Coelce estava fazendo o destaque correto. As empresas não conformadas com o valor que foi agregado, né, aumentado, 25%, mais 2% do FECOP, 27%, entraram na justiça, tem aqui no CD do fiscal, tem as empresas, né, citadas muitas empresas, inclusive grandes e famosas, farmácias, né, está lá, todas as empresas que entraram com essa ação. E o juiz mandou dizer, Coelce, eu sou o diretor da Coelce, um exemplo, não destaque o ICMS em 27%, destaque só em 19% ou 21%. Aí, a minha dúvida, eu obedeço. Ou eu não obedeço, porque a lei do Estado do Ceará está dizendo que é 27%? Não, eu não vou obedecer, vou destacar 27%. O que é que acontece? Tome só o quadrado, porque eu desobedeci. Eu tenho que fazer. Então, aí eu vou ser penalizado. Porque eu desobedeci à justiça. Se eu obedecer à justiça, eu vou ser penalizado, porque a lei do Ceará diz que é 25%. Mas eu não dei causa a isso. O doutor Felipe já defendeu isso e o doutor Pierre já defendeu isso. Aí fica a situação difícil. Ora, da forma que o doutor Felipe está dizendo, eu entendo que, no caso aqui, a Coelce, a Companhia Energética do Ceará, seria sujeito passivo. A ilegitimidade sujeito passivo aí. Ele não seria o sujeito passivo. O auto de infração tinha que ser efetuado no nome daquelas pessoas que estão na justiça. É isso que eu estou entendendo que ele está falando. Assim, sem adentrar muito, eu também acho que deveria ser assim, feito no nome das empresas, porque a Coelce em nenhum momento está fazendo óbice a destacar, não. Ela está sendo obrigada, de forma judicial, a fazer. Aí faz o auto no nome da Coelce. Aí fica aquela dúvida. Pronto, está aqui o auto feito, vamos dizer, foi julgado procedente. O advogado, doutor, o doutor Chieta, já
alegou e no passado teve algo que foi lançado para evitar a decadência, e foi julgado, tinha que aguardar a decisão judicial, foi logo para a dívida ativa, é um erro, sem dúvida nenhuma, foi um erro, não se manda para a dívida ativa, o auto tem que ficar lá no CONAD, guardadozinho, esperando a resolução do conflito para mandar para a dívida ativa. Seria o caso desse, caso seja julgado procedente. Mas voltando, o adequado seja julgado procedente. Aí o processo está lá, não cobra agora. Se a empresa ganhou, pronto, perdeu o objeto, a administração. Não tem que cobrar de ninguém, não vai ser escrito em dívida ativa, coisa nenhuma. Mas se a empresa perder, o doutor Felipe disse que, independente de ter feito no nome da empresa, a empresa é que é parte no processo judicial e esquece aí a decadência. Né? Mesmo se tivesse feito algo, ela teria que pagar aquelas despesas, né? aquele CMS. Mas feito o auto e julgado procedente, vai haver a preocupação de escrever no nome da empresa, Coelce, em vez de executar Coelce, não, peraí, está aqui o auto, foi julgado tanto porque as empresas que estão lá relacionadas no CD anexo aos autos, cada uma deve aquele valor, né? Deve ter o valor de cada um, só viu o nome das empresas, porque são muitas tabelas. E vamos cobrar dessas empresas. E não escrever essas empresas, e não a Coelce. Há essa preocupação, tudo isso assim, porque já pensou, a Evaneide é a dona da concessionária de veículos importados, né, da Renault, a Evaneide. Aí eu entro com a ação na justiça que não pode destacar aquele imposto naquela alíquota para mim, porque eu sou, vamos dizer, um idoso. Né, 60 anos, né, 60 anos, idosos, 60 anos. Sou idoso. Só é 10%. E ela obedece à ordem judicial, de 10%. A Evaneide acha justo eu perder essa ação e ela ir pagar os 10% por mim, que ela não foi o erro. Tudo isso aí está no ar para se decidir, né? E a dúvida está grande. Espero que o doutor Matheus, o conselheiro aqui já me falou, que o doutor Matheus, num processo aí passado, inclusive da própria Coelce, se manifestou nesse sentido. Eu estou aguardando para ver se essa conclusão aí, para eu ver o que é que eu vou tomar como decisão. É isso. Obrigado, doutor William. Doutora Helena pediu a palavra? Está com a mão... Bom, acredito que não. Fechou da última mão levantada. Só um instante. Doutora Helena pediu a palavra? Não se escuta. Não, presidente, é porque eu vi aqui que eu esqueci de desligar aqui a mãozinha. Ok. Doutor Pedro Jorge. Eu só quis dizer aí que a doutora Helena tinha esquecido de dizer a mão. Queria saber se o doutor Matheus tem alguma opinião final para poder a gente votar. Bom, parece que não há mais discussões, já foram bem acaloradas, cada conselheiro já se manifestou. Doutor Matheus, então, com a palavra. Muito bem, senhor presidente. As manifestações que foram feitas, me parece que, dentro de um certo contexto, todas estão corretas. Né? Não há nenhuma crítica à manifestação efetuada pela doutora Helena, quando ela diz, o procedimento que foi adotado pelo agente fiscal, pela Secretaria da Fazenda, está correta, porque, legalmente, a Coelce, ela é responsável, ela é nosso contribuinte de direito, a relação jurídica estabelecida entre a Coelce e o consumidor, então ela que é o nosso contribuinte, ela que está obrigada a efetuar o recolhimento do imposto. A empresa consumidora ou o consumidor não é interessante isso, é bem interessante destacar esse ponto. O consumidor que obteve a decisão judicial, a suspensão da cobrança do ICMS, ele não é contribuinte do ICMS sobre a energia elétrica. Quem é o contribuinte, quem mantém relação jurídica, tributária com o Estado é a Coelce.
ela que, ao realizar o fornecimento da energia, ocorre aí o fato gerador do imposto, ela está obrigada a efetuar a retenção, a cobrança do imposto. E aí, como disse a doutor Pierre, se ela não recolher, ela pode ser até acusada de apropriação indébita, em face da última decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao ICMS, entendeu? O Supremo Tribunal Federal, que o ICMS não faz parte do faturamento da empresa, o ICMS é uma decisão muito questionada até, mas que ele entendeu que o ICMS não pertence à empresa, o ICMS pertence ao Estado. Portanto, quando a empresa não recolhe esse ICMS, ela realiza a conduta de apropriação indébita, e aí tem todas as consequências, inclusive a ação penal, por conta disso. Pois bem, a Coelce, ela é o nosso contribuinte, e quem é o responsável pelo não recolhimento do imposto é o destinatário. Eventualmente, se a Coelce não realiza o recolhimento do imposto, eventualmente essa responsabilidade pode ser atribuída na forma do artigo 128 do CTN ao destinatário, mas não é o caso aqui. O fato é que a Coelce, por conta da decisão judicial, ela não... Eu estava olhando as informações complementares, porque na minha manifestação inicial, eu tinha dúvida a respeito do objeto mesmo da autuação. Porque quando você lê as informações complementares, você vê lá, ele fala de demanda contratada e tal, e lá na parte final das informações complementares da autuação, é que o agente fiscal efetivamente pontua dizendo que fez dois lançamentos, dois tipos de lançamento, um relativo às decisões que suspendiu a cobrança do ICMS por conta da demanda contratada, e outro que suspendia a cobrança do ICMS por conta da alíquota utilizada, e a Coelce teria utilizado uma alíquota menor, por força das decisões judiciais. A minha manifestação inicial era no sentido de que eu tinha dúvida acerca da determinação judicial. Afinal, o que é que estava sendo nesse auto de infração? Só existiam decisões judiciais em relação à não cobrança do ICMS com alíquota maior? E a Coelce está efetivamente obedecendo isso? Foi esse meu questionamento. A Coelce está efetivamente cumprindo as decisões judiciais? Ela está deixando de aplicar a alíquota de 25% ou 27%, está aplicando uma alíquota inferior por conta da decisão judicial. Na realidade, eu não... Tanto é que a minha manifestação foi muito rápida no início, porque me parece que a questão, no presente caso, se resolve a partir de um detalhe que me parece fundamental no processo. Como bem pontuou o doutor Felipe, quando a Coelce ela deixou de efetuar o recolhimento do ICMS com base na alíquota maior, ela fez de acordo com a legislação vigente no sentido geral, no sentido amplo, de acordo com a norma jurídica vigente, dizendo até melhor, legislação não, de acordo com a norma jurídica vigente. E a norma jurídica vigente dizia, Coelce, você não tem que efetuar a cobrança do ICMS do seu cliente com a alíquota de 27%, você tem que cobrar com a alíquota inferior. A minha dúvida no início da minha manifestação era se a Coelce havia procedido efetivamente dessa forma, ou seja, ela havia reduzido a cobrança do ICMS em função de decisão judicial mesmo, ou haveria outros questionamentos em volta disso. Daí porque, volto de novo, fui olhar, então, novamente as informações complementares ao auto de infração. E o agente fiscal deixa isso muito claro, ou seja, que a cobrança que está sendo realizada no presente auto de infração, no presente lançamento, é relativa a essa diferença entre a alíquota maior e a alíquota determinada na decisão judicial. A minha dúvida no presente processo era só quanto a isso, afinal, a Coelce estaria efetivamente cumprindo a decisão judicial, porque se ela está cumprindo, doutor Felipe e doutor Pierre, realmente não tem como atribuir a responsabilidade à Coelce pelo não recolhimento do imposto. Eventualmente, o Estado, inclusive nós estivemos discutindo com o pessoal da Secretaria da Fazenda a respeito dessa matéria,
E a orientação que nós demos à época dessa discussão é que a autuação nessas situações tinha que ser voltada para quem tinha obtido a medida judicial. Um dos argumentos utilizados pela Fazenda era de que, principalmente no caso da demanda de energia, porque no caso da seletividade, até que a discussão era fácil, o trabalho era fácil, porque o maior impacto era para empresas, para pessoa jurídica que havia obtido essa decisão. Então, a autuação dessas empresas para garantir, para preservar o crédito tributário, seria fácil. A dificuldade seria em relação à demanda contratada, porque aí centenas, milhares de consumidores entraram com ação de demanda contratada. Como é que o Estado ia efetuar um lançamento em relação a cada um desses consumidores? Aí criava uma certa dificuldade. Mas no que se refere à seletividade de alíquotas, apesar de nós estamos obtendo no Tribunal de Justiça, todas as decisões são favoráveis ao Estado, né? No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não tem uma decisão que seja contrário à possibilidade do Estado utilizar uma alíquota maior, né, a alíquota de 27%. Então, quanto isso, nós estamos tranquilos quanto à cobrança. O que pode modificar isso, realmente, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que, se restringindo o auto de infração, como se restringe a uma decisão judicial que determinou que a Coelce não cobrasse, Coelce hoje, a Enel, na época, Coelce, não cobrasse o ICMS, me parece que fica claro que essa responsabilidade não poderia ter sido atribuída à Coelce, né? O auto de infração, a continuidade desse lançamento tributário, ainda que eu faça com uma certa, eu diria, não muito boa vontade, porque os valores são significativos, mas não posso deixar de fazê-lo, tendo em vista que a responsabilidade efetivamente não é da Coelce. A Coelce agiu de acordo com a norma jurídica vigente, e a norma jurídica vigente é a decisão judicial que dizia: Coelce, haja dessa forma. Portanto, a Coelce estava agindo de acordo com a decisão judicial, e repito, essa era a minha dúvida só, no início da minha manifestação, ela o fez de acordo com a norma vigente, de acordo com a norma jurídica. Razão pela qual, senhor presidente, aí as questões já foram muito bem postas pelo doutor Pierre, pelo doutor Felipe, e também o doutor William, agora no final, acabou se manifestando sobre o assunto também, dizendo: não entendia como é que podia ser atribuída essa responsabilidade à Coelce, à Enel. A Procuradoria não tem outro caminho, né, senão entender que o caso realmente é de ilegitimidade passiva. A questão aqui é de legitimidade passiva. Não seria a Coelce, no presente caso, a responsável pelo recolhimento. A responsável, quem deveria ter sido autuada pelo recolhimento do ICMS, que não foi, para preservar o crédito tributário, seria o consumidor. Tem até o caso aqui, tem empresas, grandes empresas aqui, que obteram essa medida judicial. Então, senhor presidente, a Procuradoria se manifesta pela invalidade da autuação, tendo em vista a ilegitimidade passiva da Coelce. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus, pela ordem. Doutora Mônica levantou a mão. Quer se pronunciar, doutora Mônica? Sim. Com a palavra. Eu gostaria, sim. Bom dia a todos. Eu realmente, assim, com a sua imagem, a comunicação não fica boa, falha. É melhor desligar a imagem e falar só o... Pronto. Vocês estão me escutando agora? Sim, sim. Pronto, então estava escutando aqui atentamente a todos, né? Então, assim, o que eu percebo é que a gente está diante de uma situação que existe uma decisão judicial, uma decisão, até então, que eu entendo, já que não é definitiva, é uma decisão precária. E temos, então, a nossa legislação, como muito bem pontuou a doutora Helena, que determina que o responsável tributário seria, sim, a Coelce. E a questão aqui, como foi muito bem pontuado pela doutora Helena, né, a gente não tem como aqui, nesse momento, de afastar a legislação para que possa, então, fazer prevalecer uma decisão judicial precária.
tá? Por mais que possa parecer uma situação, como o doutor William disse, assim, uma situação, assim, inusitada ou até uma complicada para o contribuinte, mas ele é responsável tributário. E, como tal, ele deveria, sim, cobrar, porque existe uma legislação que determina que ele, como responsável tributário, deve fazer a cobrança, tá? Então, sim, é nesse sentido que eu entendo e já me pronuncio dessa forma, senhores. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Felipe e doutora Helena também estão inscritos. Doutor Felipe Amaral. Presidente, só um último registro informativo e reflexão, né? O último rapidinho. A matéria está no Supremo Tribunal Federal, né? Se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, der ganho de causa ao contribuinte, a Coelce não tem nenhum benefício sobre isso. Só um registro, né? Quem vai ter benefício são aqueles que, de fato, recolheram a menor. Ela, pelo contrário, né? Ela perdeu a oportunidade de repassar esse custo por força também da decisão liminar. Então, reforçando aí a questão lógica de quem é o responsável pelo eventual pagamento, é que ela não teria nenhum benefício na própria vitória judicial que deu causa à liminar. Obrigado, doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, eu quero pedir vistas desse processo. Vista concedida, doutora Helena. Eu vou analisar melhor essas questões da liminar. Eu fiquei com algumas dúvidas, então não me sinto segura para afirmar um entendimento. Eu prefiro analisar melhor essa questão. Então, vista concedida conforme o nosso regimento interno. Agradeço a participação do doutor Anchieta Guerreiro. Os debates foram bastante animadores, boas discussões, e acredito que em breve, né, nós retornaremos com esse processo e outros também da Coelce, que são sempre ricos, né, nos debates, nas discussões. Gostaria de agradecer, doutor Manuel, doutor Matheus, muito tempo que eu não vi o senhor, todos os senhores e senhoras conselheiros, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, e saúde para todo mundo, enquanto a gente não consegue ser vacinado, né? Deus quiser, que bom. Desejo mesmo, senhor, e vamos fazer um pequeno... Tudo bom, Anchieta, bom vê-lo, doutora Anchieta. Prazer, meu amigo, um abraço, bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Vamos fazer um pequeno intervalo, que nós temos ainda o último processo da pauta, e uma sexta-feira, né? Então temos que ir desacelerando. Então, um pequeno intervalo.